Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Esta é uma longa narrativa que relata a viagem do apóstolo Paulo para Roma. E nesta narrativa nós temos muitas lições preciosíssimas para a nossa vida nesta noite. Então peço que você acompanhe essa leitura com muita atenção. Após o que, peço que você continue com a sua Bíblia aberta, para nós considerarmos juntos esta passagem. Atos 27, a partir do verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arreiado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram a enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel,
mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Prossiga comigo um pouco mais. Esse capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Como passar vitoriosamente pelas tempestades da vida? É o tema que eu quero tratar com vocês esta noite. Amados, via de regra, nós decidimos o destino da nossa viagem. Mas nós não conseguimos definir a forma como chegamos nesse destino. Fazemos planos, mas o propósito de Deus pode mudar. Nossa vontade pode ser frustrada, o plano de Deus jamais. Deus havia dito para Paulo, quando ele estava preso em Jerusalém, lá em Atos 23:11, coragem, Paulo. Assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Quando Paulo escreveu sua carta aos Romanos, no começo da carta e no final da carta, ele compartilha com a igreja o seu propósito de ir a Roma e de Roma ser enviado à Espanha. Entretanto, quando ele viaja para Roma, ele enfrenta um naufrágio. A nossa vida, às vezes, é comparada a uma viagem. John Bunyan colocou isso de uma maneira belíssima no grande clássico da literatura cristã, O Peregrino. Na literatura secular, também isto é representado, por exemplo, pela obra de Homero, o livro Odisseia, quando ele retrata a jornada da vida como uma viagem. Mas preste bem atenção nisso. Muitas vezes você planeja algo e o que você planejou não vai acontecer do jeito que você planejou. Paulo queria chegar em Roma como um grande missionário e dali ser enviado à Espanha. E ele chega em Roma depois de um naufrágio, preso, algemado. O plano de Paulo teve que ser mudado, mas o plano de Deus permaneceu rigorosamente inalterado por louvor da sua glória. A grande questão é quais são as lições que nós podemos aprender nas tempestades da vida. Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas lições. Em primeiro lugar, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às placas de sinalização que Deus coloca ao longo da nossa jornada. Se não, vejamos. Confira em primeiro lugar aí comigo o versículo de número 10 do capítulo 27. Paulo disse o seguinte: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. É uma advertência. Paulo sabia que no inverno não se navegava com segurança. Aquele navio tinha 276 pessoas. Aquele navio transportava trigo.
aquele navio não deveria ter zarpado. Paulo diz: não vamos fazer isso, não é seguro, não é sensato. Fé não é incompatível com bom senso. Fé não é sinônimo de irresponsabilidade. E Paulo entendia que não era oportuno zarpar. A advertência foi dada. Agora, se nós não lermos as placas que Deus coloca ao longo do nosso caminho, nós poderemos fazer viagens desastrosas. Deus coloca placas, outdoors, por exemplo. Imagine comigo um filho que chega em casa, semana após semana, 3 horas da madrugada, e os pais não sabem onde ele esteve, o que é que ele estava fazendo. Isso é uma placa, isso é um sinal, isso é uma luz vermelha, isso é um alerta. Se não se observar essas placas, é perigo à vista. Segunda coisa, o descrédito. Olha o verso 11 comigo. Mas o centurião, que coordenava aí 100 soldados, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Meus amados irmãos, querem ter uma viagem segura? Obedeçam às orientações que emanam da palavra de Deus. Escute os conselhos daqueles que conhecem a Deus e andam com Deus. Quando você tapa os seus ouvidos aos conselhos, às advertências, às orientações, quando você acha que o que Deus está falando não é bem assim, então você corre seríssimos riscos por não dar crédito à palavra de Deus. Eu fico imaginando hoje quantos jovens que choram porque não escutaram o conselho de pai e mãe lá atrás, no namoro, no relacionamento, e depois complicaram a vida porque não ouviram as advertências. Terceiro, olha comigo o versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. O princípio aqui é o seguinte: a voz da maioria não é a voz de Deus. Tem muita gente que não quer escutar os conselhos de Deus, porque a maioria não está escutando. Ele quer seguir a voz da maioria. Ele quer fazer o que é popular. Ele quer fazer o que é produto de uma pesquisa de opinião pública. Não, a maioria pensa assim. Bom, se a maioria pensa assim é porque é certo. Errado. Nem sempre a maioria está com a razão. Aqui não estava. Tem um exemplo bíblico disso? Pega a história do Sansão. Sansão começou a namorar uma moça, contrariando a vontade do seu pai. Sansão, ao ir para a casa da moça, quebra um pacto com Deus do nazireado, tocando em cadáver, na caveira de um leão morto. Sansão, na festa de casamento, diz a Bíblia lá em Juízes, que ele deu uma festa. E o contexto ali é porque era o costume dos moços da época. E o contexto mostra que a festa era regada a bebida forte, o que um nazireu não podia beber. Ele não teve peito para dizer: a minha festa é diferente, eu sou diferente, a minha cultura é diferente, os meus princípios são diferentes, e eu não vou seguir a opinião da maioria. E a vida dele caminhou de abismo em abismo, até ser motivo de vexame e opróbrio num templo pagão. Mas mais, queridos, olhem comigo, por gentileza, uma frase que eu aprendi da minha querida mãe. Minha mãe era uma mulher que não tinha escolaridade, mas tinha sabedoria. E ela me dizia assim sempre: meu filho, quem não escuta conselhos, escuta coitado. Quem não escuta conselhos, escuta coitado. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha comigo aí, no versículo 13, a aparente segurança. Está escrito o seguinte: soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Chegou um momento, no começo da viagem, que eles devem ter pensado assim: está vendo, esse Paulo sabe de nada. Talvez conheça um pouco de Bíblia, mas de navegação não entende não. Olha que viagem tranquila. Olha que mar calmo. Olha que viagem segura. Meus irmãos, às vezes a vida de desobediência
pode, num dado momento, talvez no começo, mostrar para a pessoa, não tem perigo não, tem consequência não, vai dar tudo certo, não tem problema não. Olha que calma, olha que segurança, olha que serenidade. Mas veja em seguida, que a aparente segurança se transforma em perigo no versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eroquilão. A crise chega, o tufão chega, a tempestade vem, a vida se transtorna, fica de ponta cabeça, porque quando você planta, você colhe. Quando você desobedece, transgride um princípio, você vai sofrer consequência. A crise vai chegar, o drama chegará, a tempestade vai se abater, o tufão vai entrar e a sua vida vai ficar rodopiando pelo vendaval da vida. Mas tem mais. Olha o sentimento de impotência deles no versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Em outras palavras, o navio era arrastado para lá e para cá. Não adianta ficar com o leme na mão. O navio não obedece mais comando. Você quer ir para a direita e vai para a esquerda. Você quer avançar e recua. E o que eles fizeram? Largaram o leme, largaram para lá. Não adianta mais. Perderam o controle. Quando se não lê as placas, quando não se observa os conselhos, quando não se lê aquilo que Deus coloca como aviso ao longo do caminho, chega um momento em que a pessoa perde o controle. Perde o controle da vida, perde o controle do casamento, perde o controle da família, perde o controle das emoções, perde o controle da vida financeira, perde o controle.